Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar é, que muitas pessoas elas têm dúvidas em relação ao juízo final, né? Em relação ao que está preparado para Satanás e os seus anjos, né? Aqui em Apocalipse, capítulo 2, a carta à igreja em Éfeso, e após ele diz a carta à igreja em Esmirna, ou a partir do versículo 8 ele diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois, que tens aí que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a arma ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E muitas vezes nós temos algumas dúvidas em relação a onde Satanás habita, qual será o fim dele, né? E eu estive aqui anotando algumas coisas, porque o inferno não é um lugar que Satanás ele está, não é uma moradia para ele dormir, ou onde ele está, ou onde ele fica lá. Porque Paulo escreve que Satanás ele está nas regiões celestiais, né? E a nossa batalha não é contra a carne e nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores e hostes da maldade que estão nas regiões celestiais. E antes dele ser lançado no lago de fogo, que é quando ele ficará preso, né? Ele fica na região celestial. Mas no juízo final, quando existe aquela guerra de Gog e Magog, né? Que algumas pessoas citam, né? Satanás vai ser transferido para uma prisão, né? Que ele passará 1000 anos, que algumas pessoas comentam sobre o milênio, né? E ele vai ser transferido para essa prisão, né? Que é lá no abismo, que é onde ele ficará, né? Então, após esses 1000 anos, que é o milênio, né? Ele será solto e na guerra do Gog e Magog, ele será lançado definitivamente no Lago de Fogo, que é o inferno, né? Que é para sempre. Aí essa moradia aí dele vai ser para sempre. Mas quando existiu 1000 anos, que é o milênio, ele vai para uma prisão após os 1000 anos que é o Lago de Fogo. Que aí definitivamente ele vai ser jogado lá para sempre, né? E aí vai ser definitivo. Aí quando o texto de Apocalipse 2 ele fala sobre a moradia que Satanás habita lá, mas também mostra que o Miguel, né? O arcanjo Miguel, quando ele sai com os anjos em Apocalipse 2, né? No meio da grande tribulação, quando ele dá uma varredura onde a cidade vai ficar, né? Ou seja, ele vai fazer aquela limpa com os anjos, porque a grande tribulação são 7 anos, 3 anos e meio,
o período da grande tribulação, e 3 anos e meio. E durante esse período haverá salvação normal. E o texto nos diz que Satanás é lançado no mar, né? Que o anticristo, que é a primeira besta, que sobe do mar porque ele receberá o poder de Satanás, né? Ou seja, do demônio que está no mar. E aí vem o falso profeta, né? Que é a segunda besta. O primeiro, nós vemos que é o anticristo, né? O segundo é o falso profeta, que é a segunda besta. Que ele sobe da terra porque ele vai receber poder do anticristo. Ou seja, do primeiro que vai dar esse poder a ele na terra. Então aí se formou o trio, né? Que é o dragão, que é o anticristo, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta. São os três que vão estar juntos, né? Então, os últimos 3 anos e meio vai acontecer os 6 últimos selos, as 7 últimas trombetas e as 7 últimas taças da ira de Deus. Então, tá aí, algumas pessoas acreditam que Satanás ele está lá no inferno, habita naquele lugar, mas ele está nas regiões celestiais, onde ele sai para contra-atacar, né? Para andar ao derredor, para ferir, para machucar. Mas naquele grande dia ele será lançado para sempre no inferno. Então isso é uma alegria para o povo de Deus.